Muitas pessoas me perguntam qual é o maior erro cometido pelos estudantes do idioma japonês. Hoje, neste vídeo, eu falarei do erro que eu considero ser um dos maiores erros cometidos pelos estudantes do idioma. Se você não me conhece, eu sou Jin Takahashi, professor do idioma japonês aqui no Japão, país onde eu vivo há mais de 30 anos e leciono esse idioma há quase 20 anos aqui neste país. Olha só. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre alguns erros cometidos pelos estudantes do idioma japonês, mas nunca falei sobre este assunto em específico, sobre este erro em específico. A minha equipe me perguntou qual seria o maior erro, o maior erro cometido pelos estudantes. São tantos, não é mesmo, que é difícil escolher qual é o maior erro. Mas hoje eu vou abordar um aqui que eu acho que é muito relevante e que eu vejo muitas pessoas tendo problema em se comunicar no idioma japonês por conta de cometer este erro. Ele é muito simples, mas às vezes a gente não se dá conta. Muitas pessoas perguntam, por exemplo, e eu vou dizer isso para você nesse momento, para que você entenda a linha de raciocínio, tá bom? Por que eu decidi falar sobre este erro? Se você quer saber, continua aqui comigo. E assim, de repente, pode te ajudar e você deixar de cometê-lo. Muitas pessoas me perguntam por que a grande maioria dos livros que ensinam o idioma japonês, de gramática que seja, ou de professores que ensinam o idioma japonês, começam ensinando a forma des e mas. Ou seja, uma forma educada de falar o idioma japonês, conjugando os verbos na forma mas, por exemplo, ou utilizando des. O des, por sua vez, é um verbo auxiliar no idioma, mas enfim, este vídeo não é para falar sobre gramática. O que eu quero que você entenda é, nós começamos a ensiná-los a falar o idioma desta forma, por quê? Porque se trata de uma forma educada de se falar o idioma. Uma forma que você poderá utilizar em qualquer âmbito que você estiver. Seja ele um âmbito de trabalho para falar com os seus chefes ou até mesmo com seus companheiros de trabalho japoneses, ou com pessoas que você não conhece, com os professores da escola do seu filho, com um médico, enfim, com alguém de um departamento público, de uma divisão, não é? Dentro da prefeitura local, por exemplo. É uma forma de você mostrar educação na sua fala. É importante nós entendermos que o idioma japonês, né, assim como a própria cultura, ele é hierárquico. Nós temos aí formas diferentes de falar de acordo com o âmbito que nós estivermos, de acordo com a pessoa com quem nós estivermos falando. Então é muito importante que saibamos utilizar a fala, a língua, de forma correta, de acordo com o que exige cada circunstância. Em por exemplo, ambiente de trabalho, você vai utilizar de uma linguagem mais coloquial, mais informal. Tá? Nós podemos chamar aí de Hyojungo, que seria uma linguagem, né? uma língua padrão da língua. Ou seja, ela não é tão polida, vamos falar assim. Nós temos outras formas de linguagem. Se você é estudante da língua, você com certeza deve saber que nós temos aí as linguagens honoríficas, né? O Sonkeigo, o Kenjogo, que aí nós estamos falando de um outro âmbito, de uma outra forma de linguagem um pouco mais polida, né? Mais hierárquica, digamos assim. Hierarquicamente dizendo, mais elevada, para falar mais corretamente. Então, o que acontece? A grande maioria das pessoas que aprendem o idioma desta forma, né? O passo a passo, o beabá, da forma mas, a forma des, conjugando o verbo, ele vai conseguir se comunicar, né, em vários âmbitos da sua vivência aqui no Japão, independentemente, né, de onde for. Por exemplo, se você vai pedir uma informação para alguém na rua que você não conhece, ou chegar a um balcão de atendimento de algum estabelecimento para pedir uma informação, é necessário que você tenha o mínimo de educação, não é mesmo? Para falar. Isso se dá em qualquer idioma, não é somente no idioma português. Eu acredito que você vai concordar. Aliás, não é somente no idioma japonês, também no idioma português ou qualquer outro. Eu acredito que você irá concordar comigo, né, sobre isso. Mas aí, quando você trabalha em uma fábrica, você vai aprender uma linguagem coloquial, uma linguagem informal. Vamos nos atentar a isso, tá? Você vai aprender uma linguagem que você
utiliza no seu dia a dia, naturalmente, com seus colegas de trabalho. Por quê? Porque é assim que eles irão falar com você. Então, a partir do momento que você começa a aprender por osmose, por espelhamento, né? Ou até mesmo por imersão na língua, naquele ambiente que você está, e de forma geral, a grande maioria de nós brasileiros estamos inseridos em um ambiente de trabalho. E aí o que acontece? Neste ambiente de trabalho, a linguagem utilizada ela é mais direta, ela é mais informal, justamente para não dar muitas voltas, porque eles precisam que a linguagem ela seja ágil, né? Que seja essa conexão linguística, né? Essa comunicação seja estabelecida de uma forma mais simples, mais rápida, porque você está ali para trabalhar, não está ali para ficar conversando, não é mesmo? Então você precisa fazer com que aquele ambiente, aquele trabalho seja o mais eficaz possível. Então a linguagem ela precisa ser uma linguagem informal, mesmo porque você está convivendo com essa pessoa todos os dias. Então não há necessidade de ser formal. A formalidade, às vezes, ela pode até criar um bloqueio entre as pessoas por conta de que não cria essa proximidade. Então também é importante a forma coloquial de se falar, tá? Mas é importante você se atentar ao fato de que não é todas as pessoas que estão no seu convívio diário. Portanto, a linguagem que você utiliza no seu ambiente de trabalho não é a mesma que você deve utilizar, por exemplo, com alguém que você não conhece, com um médico, por exemplo, num consultório médico. Daí vem o grande problema das pessoas que acreditam que você, aprendendo a forma coloquial, informal de se comunicar, você estará se comunicando tranquilamente em Nihongo em qualquer lugar que você esteja. Não é assim que acontece. Então, eu acho que este é uma armadilha, né? Esta é uma armadilha muito grande para quem aprende desta forma e acredita que só isso é o suficiente. É importante que você aprender a forma correta de conjugação verbal. E por quê? Não é mesmo? Que ela existe justamente porque você conseguirá falar com qualquer outra pessoa. Daí vem a dificuldade de você se relacionar e falar com determinadas pessoas, porque se ela não te conhece, ela vai utilizar de uma linguagem um pouco mais, né, educada. Eu não digo tão formal, porque nós não estamos falando das linguagens honoríficas, mas pelo menos com a conjugação verbal correta. Por exemplo, ao invés de eu falar oata, simplesmente, que eu terminei, eu vou falar owarimashita. Eu vou conjugar no passado, por exemplo, não simplesmente no passado abreviado, né? Ao invés de eu falar wakata, de wakaru, que é saber, né, de entender, eu vou falar wakarimashita, por exemplo. Esta é uma forma, né, mais educada, onde a gente conjuga o verbo. E é importante você entender isso, porque eu vejo muitas pessoas achando que você aprender essa forma coloquial de falar o idioma é o suficiente para você ver no Japão. E não é bem assim que acontece. Porque, com certeza, você que fala assim, deve sentir dificuldade de falar com o médico e, muito provavelmente, é neste momento que você contrata um intérprete para falar por você. Se esse é o seu caso, coloque aqui nos comentários para mim. Eu quero saber. Me diga. Aliás, aproveite e coloque nos comentários se esse conteúdo está sendo bom para você, se foi interessante para você, se te ajudou de alguma forma. Isso vai me ajudar a saber se eu estou no caminho certo para te trazer informações aqui no Fale Japonês. E também aproveite para deixar sugestões para que eu possa fazer outros vídeos, seja em relação à língua ou cultural, enfim, eu vou gostar muito de saber o que você quer saber de fato para que eu venha aqui trazer para você, né, essas percepções, esse conhecimento, enfim. Isso vai ser muito bacana. E olha só, quando eu falo para você que a grande maioria dos professores fazem isso, ensinam você desta forma, é porque é a forma correta de se fazer, é a forma correta de se ensinar o idioma. Depois que você dominar esta parte, né, das conjugações verbais, aí sim você vai aprender aí a falar, a usar o Hyojungo, né, que seria o que nós chamamos de linguagem padrão, né? Apesar de que eu pessoalmente acho que o padrão deveria ser justamente a forma des e mas, que é as conjugações e o uso correto dos verbos conjugados e tudo mais, para que a gente possa expressar a língua de uma forma educada, independentemente do âmbito que estivermos. Mas enfim, isso é uma percepção minha, pessoal, como professor, e que eu acredito, né, que seria muito bacana que vocês entendessem isso.
Se você quiser aprender Nihongo, quiser saber um pouco mais, olha só, eu tenho um curso fechado, né? Clique no link aqui na descrição deste vídeo para você ter mais informações sobre ele. Se você quiser ser um aluno, uma aluna, né? Um samurai, uma samurai aqui da Nação dos Falantes de Nihongo comigo no Fale Japonês, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lá tem todos os dados aí para você, todas as explicações em relação ao curso, então fique à vontade para ler e entender do que se trata, tá legal? E se você não é inscrito nos canais aí do Fale Japonês, faça isso agora mesmo. Ative o sininho para você receber as notificações de quando eu estiver aqui com uma informação nova para você. Tá legal? E a gente se vê em outros vídeos. Até lá. Já, né? Não esquece de dizer se você gostou e compartilha se você gostou também. Muito mais pessoas precisam saber disso.